A Espanha, ela esfolou a Argentina. Os jogadores têm que saber jogar com a bola. A seleção espanhola ela foi tão inteligente que ela distanciou o Messi do seu gol. E a Espanha mereceu e amassou o time da Argentina. Espanha, gostando ou não, chegou à sua segunda Copa do Mundo. Impressionante a postura da seleção espanhola, a questão de posse de bola, é a maneira que eles gostam de jogar. A seleção da Argentina sentiu muito a questão física exatamente pelo adversário ter esse tempo todo a bola. Então, a seleção espanhola ela foi tão inteligente que ela distanciou o Messi do seu gol. Então, o Messi, quando a Argentina tinha a bola, nos momentos que tinha, o Messi estava bem distante do gol. Então, assim, é uma escola que a gente precisa aprender com eles, a personalidade dos jogadores. Você vê o treinador substituindo o Rodri, capitão, e assim, não tem receio nenhum em tirar o jogador de campo, porque sabe os jogadores que vão entrar vão dar conta do recado. Então, assim, o mais gostoso de tudo, obviamente, foi ver a Argentina perder. Então, isso sem sombra de dúvida. Edu, a assistência e o gol da Espanha foram de jogadores reservas, do Nico Williams e do Ferran Torres, ou seja, a gente fala tanto nesse coletivo, nesse elenco que é pesado, que é muito competente, que tem talento, isso ficou evidenciado na prorrogação, quando precisou do elenco, ele correspondeu. Renata, porque tem uma identidade e tem um plano de jogo, planejamento. Então, os jogadores, quando entram, eles entram sabendo o que tem que fazer. E o Nico Williams entrou muito bem, eu acho que jogou até melhor do que Yamal. Porque você viu o remédio que chamou atenção, foi pra cima, teve uma chance ali de cabeça, infelizmente não cabeceou tão forte assim, mas ele entrou, mudou a cara do jogo realmente, né? E o Torres teve a estrela, aquele momento de estar ali para finalizar, e uma finalização difícil de fazer, porque qualquer outro jogador de repente ia pegar, ia isolar aquela bola, ele bateu firme e fez o gol. E eu vejo assim uma seleção espanhola muito bem treinada, os jogadores gostando de estar com a bola, sabe, tendo a posse de bola, fazendo o adversário sofrer e correr atrás deles, que aí você tira o adversário da zona de conforto, e isso é muito importante para a seleção espanhola. Então eu vejo um futebol muito bonito, né? E uns jogadores que eu falei no início, Renato, não precisa ser alto, ser forte. Os jogadores têm que saber jogar com a bola. E a seleção espanhola sabe, tem 2, 3 opções para tocar, sabe? Não tem medo, tem coragem de jogar, e isso que foi fundamental para ser campeão. Jogos mais importantes, doutor Marco Aurélio Cunha, contra a França e diante da Argentina, os espanhóis foram praticamente perfeitos. Eu só acho que demorou muito para sair o gol contra a Argentina. Não sei se a expulsão do Enzo Fernandes também ajudou, porque deixou os argentinos ainda mais cansados, tendo que correr mais, se reagrupar em campo. Mas a Espanha poderia ter vencido em qualquer momento do jogo. É verdade, Renata. A Espanha tem esse jogo de toque de bola, de troca de passes, de manutenção da posse, de congelar o adversário, não deixar o adversário jogar. Mas ainda falta para a Espanha ter mais convicção em atirar o gol. Ela não é uma seleção que tenha um índice muito alto, ontem até houve, mas não tem um índice muito alto de finalizações. Eu acho que esse é o... Será que é o pecado? Será que é a falha? Eu acho que essa é a característica da Espanha, fazer os gols combinados. Elas não fazem gols esporádicos, gols que você constrói com o jogador individualmente. Ela faz gols com o coletivo. Isso deu certo nessa Copa, pode não dar em algum momento. É uma escola que tem posse de bola, que tem qualidade técnica, que tem jogadores que sabem jogar com a bola em qualquer setor. Basta ver o Cubarsí, um zagueiro baixo, que tem uma qualidade técnica absoluta. Então, ela sabe jogar com a bola. Pode ser que em algum momento falte um finalizador, alguém que seja aquele artilheiro que algumas equipes têm. Mas não há o que discutir. A Espanha foi soberana e dominou a Argentina, que deu até pena em algum momento de ver o sofrimento do Messi impotente. A Argentina não estava presente, não seria adversário, mas lá estava uma Espanha bem mais artilheira, porque tinha Lamine Yamal em forma, sem lesão e fisicamente voando. E eu acho, Chico, que o que o doutor falou talvez se configurou porque o grande artilheiro, que não é o cara central, não é o centroavante, ele gosta da lateral de campo, do drible, de ter espaço, mas o Lamine talvez poderia ter aparecido mais nessa Copa se estivesse 100% fisicamente. Tanto que o destaque individual ofensivo foi o Oyarzabal, né, que nem é um centroavante no Real Sociedad. Enfim, começou a Copa fazendo gols. O Lamine Yamal vai chegar na próxima Copa já com uma estrela no peito, né, e aí sim mais maduro, e talvez
sendo esse diferencial, porque ela é uma equipe muito coesa, coletiva, tem boas individualidades, mas é impressionante, né? Eles jogam do mesmo jeito o tempo inteiro. Agora, a Argentina, vamos falar sério aqui, né? A Argentina foi um milagre ter chegado até a decisão. Tudo por conta de um gênio que liderou todas as estatísticas do time. Ele carregou a Argentina até essa decisão e poderia muito bem ter um chute que estoura na cara do Merino, daqui a pouco ter levado a decisão para os pênaltis, porque ele tem essa capacidade ali. Demorou muito para entrar no jogo, foi a estratégia da Argentina contra uma Espanha muito produtiva e muito protagonista. Mas assim, vamos combinar, né? Se você tirar o Messi da Argentina, a Argentina era para ter terminado muito antes na decisão. E o Messi acabou terminando, né, a sua carreira com um título em 3 finais, tá bom, né? Faltou talvez um pouco mais de outros jogadores da Argentina para compor esse coletivo e não sobrecarregar apenas o cara que é gênio, que é diferenciado, enfim. Embora toda a minha torcida ela foi se esvaindo durante a Copa, todos que eu torci foram perdendo e tal, mas nesse caso a Argentina não. A Argentina perdeu e muito, né? A Argentina perdeu e muito. Ah, mas você não valoriza o segundo lugar? Não valorizo. Ah, mas você não reconhece? Não reconheço, eu não estou nem aí. Eu não estava torcendo para eles. Ah, mas você estava torcendo para a Espanha? Não, eu estava torcendo para a Argentina não ganhar. Porque eu quero ainda, pelo menos se eu não tenho futebol, mas isso é um posicionamento chato, eu não estou nem aí. Mas eu estou sendo aqui, o que eu falo aqui fora, eu estou falando no ar. Não me preocupa nada mais que nenhuma seleção que está abaixo da nossa vá ganhando para se aproximar da gente. Eu tinha medo até que a Argentina ganhasse e aí daqui a pouco batesse penta primeiro que a gente. Só que agora, desculpa, depois o Messi saindo de atividade na seleção, a seleção ela volta a ser o que era há algum tempo antes da aparição do Messi, há muito tempo. Mas brincadeiras à parte, Renato, o que a Espanha fez na Copa é algo muito sério, porque a exceção do jogo contra Cabo Verde, a Espanha, quando entrou na fase de mata, a Espanha saiu atropelando todo mundo. E a Espanha fez o que fez com a França e não foi pouca coisa. Ela amassou a França e na final, Renato, os números provam. A Espanha, ela esfolou a Argentina. Foi volume para meter goleada. O Dibu foi um dos caras mais importantes do jogo. Foi para meter goleada. Não aconteceu a goleada, mas volume de futebol. A Argentina não dá um chute ao gol do adversário durante 100... Bom, aí eu estou falando de 100 minutos no tempo normal e a prorrogação. Então foi um vareio de bola merecido demais. Não era minha grande favorita. Minha grande favorita, eu já falei aqui, era a Espanha, era a França, que quando cruzou com a Espanha foi esfolada pela Espanha. Então, muito sério o que aconteceu e fica a prova de que 20 anos fazendo a mesma coisa, você passa a fazer com excelência e de forma natural. O protagonista da Espanha não foi protagonista, mas o protagonismo do coletivo da Espanha foi um negócio muito sério, Renato. Foi bonito de se ver, embora eu acho chatérrimo esse jogo de tic-tac. Mas chatérrimo não é não achar bonito. É chato, mas é bonito de ver. Espanha, gostando ou não, chegou à sua segunda Copa do Mundo. Ronaldão, o que chamou mais a sua atenção nessa trajetória da Espanha até a final, onde na sexta-feira, no sábado, muita gente colocava a Argentina por causa do Messi até como favorita? O time da Argentina terminou a partida, né? Amassando, fazendo o time da Inglaterra ficar todo na defesa, brigando ali entre os zagueiros, aquela coisa toda. E ontem nós vimos uma Argentina praticamente entregue, porque não deram um chute no gol. O próprio Messi rodando ali no meio, não tinha como essa bola chegar até ele, porque a Espanha tirou todos os espaços. Aí você vendo pro lado da Espanha, que é o lado que a gente tem que falar, que é o lado vitorioso, né? O lado que amassou. O comprometimento, a forma de reduzir os espaços para que a Argentina não tivesse, e nem como bater, né? Quando tiveram uma opção, eles bateram e foi até expulso, que teve o choque. Era 1-2 para cá, 1-2 para lá, foi um amasso de um jeito que eu nunca tinha visto numa Copa do Mundo. A Argentina não chutou no gol, mas ela não teve oportunidade de chutar. A verdade é essa. Tanto volume de jogo que foi da Espanha, tanto toque de bola, tanta ultrapassagem, esse rodeio, esse cara brinca no meio de campo, amassou os caras no meio de campo. Então, acho que foi a primeira vez que eu posso dizer aqui
Ah, não, teve um time aí também que foi pro Mundial, ele deu um chute pro gol. Mas a verdade é que ontem a Espanha mereceu e amassou o time da Argentina.